Em nome do Senhor Jesus. Ninguém tem para você encontrar? Você já achou? João 11, 5 e 6. Você pode ler no 3? 1, 2, 3. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Para que você venha entender isso que foi falado, eu tenho que ter um entendimento sobre o que é graça e o que é misericórdia. Se você for em se você for em Romanos, no capítulo de número 8, o versículo de número 9, Romanos 9, no capítulo de número 9, versículo de número 20 e 21, você vai ver que o Senhor ele faz uma contestação a um homem. O Senhor ele chega com um questionamento para um homem. Ele chega no versículo de número 20 de Romanos, no capítulo de número 9, ele diz: mas homem, quem és tu? E por que a Deus você replicas? Porventura a coisa formada irá ao formador questionar, dizendo: por que fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Se você entende o contexto na qual o tema da campanha de vocês está situado, você vai compreender que existe ali uma ausência de entendimento perante a forma que o Senhor decidiu assim então trabalhar. Existem momentos em nossa vida em que o Senhor se dispõe do desejo e da autoridade que Ele tem de fazer conosco da forma que Ele quer. Existem situações na minha e na sua vida em que muitas das vezes, acredito eu, pelo menos na minha assim, não sei na sua, há de acontecer que a vontade de Deus seja diferente da minha expectativa. E quando a vontade de Deus ela não coincide com a minha expectativa, o que eu faço? Eu tento de certa forma contrapontear ou balancear a minha falta de expectativa, ou a minha frustração com aquilo que Deus não fez, com a não feitura da obra que Ele me escolheu e me obrigou a fazer. Por que obrigou, Gustavo? A obra de Deus ela não é feita nem por força nem por violência, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando nós levantamos a mão e quando nós reconhecemos que Ele vive em nós, já não vive mais em nós a nossa vontade. Então prevalece sobre nós a vontade dEle. Então quando eu digo não para Ele, eu estou indo contra a vontade na qual eu sou obrigado a ser. É por isso que quando Paulo vai se referir a si mesmo no início das cartas, ele não vai dizer eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não. Eu, Paulo, filho de Deus, não. Eu, Paulo, pregador do Evangelho, não. Ele vai dizer eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Porque quando nós entramos nisso aqui, nós estamos aprisionados a um Deus e a sua única autoridade e vontade. E tudo aquilo que Ele quer fazer sobre nossas vidas, nós aceitamos de bom grado quando nós levantamos a mão e dizemos: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Quando nós levantamos a nossa mão em sinal de redenção a Deus, nós estamos dizendo: olha, tudo aquilo que eu quero já não vale mais, pois a sua vontade prevalece sobre a minha. Mas quando a vontade de Deus não coincide com a nossa expectativa, nós queremos esquecer de tudo isso e nós queremos questionar a Deus. Nós queremos chegar a Deus e colocar diante dEle as nossas vontades e desejos e falar: Deus, por que não está sendo assim? Ou nós tentamos de certa forma, com o nosso fraco entendimento, trazer algum tipo de estratégia a fim de ajudar a Deus a fazer aquilo que nós queremos que aconteça. Por exemplo, quando você vai ver no exemplo de Sara, quando ela recebe juntamente com Abraão a promessa de que ela seria mãe, os anos se passam, Sara ela entra em ansiedade e ela percebe que dentro da sua mentalidade humana era mais impossível de se acontecer aquilo que o Senhor havia prometido. E o que ela tenta fazer? Ajudar Deus. E aí que entram e moram os problemas daquilo que nós vivemos. Parte dos problemas que nós vivemos são ocasionados por nós mesmos, pelo fato de que nós achamos que nós temos a plena capacidade e suficiência dentro de nossas ações de ajudar a Deus de alguma forma a fazer aquilo que Ele disse que faria por nós. Mas Deus nunca precisou em momento algum de condições favoráveis para realizar na minha e na sua vida aquilo que Ele me prometeu e aquilo que Ele te prometeu. Mas quando as coisas não vão de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o ideal para nós questionamos a Deus e nós queremos colocar, como dizem os amigos pregadores de maneira muito olha Deus na parede. Agora imagine você uma parede que seja suficientemente capaz de colocar sobre si as costas de Deus. Mas nós tentamos de certa forma empurrá-lo a uma verdade que cabe somente a nós. Sendo que quando o profeta vai fazer algo semelhante, ele vai jogar diante de Deus as suas verdades, Deus olha para o profeta e diz: os seus caminhos não são como os meus caminhos.
E os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. E aquilo que eu falo é muito maior e muito melhor do que aquilo que você pensa. E aí em Romanos, no capítulo de número 9, no versículo de número 20 e 21, o próprio Deus vai questionar o homem e vai dizer: por que você está me replicando? Ou por que você está me questionando acerca daquilo que eu venho fazer? Porventura poderia a criatura questionar o seu Criador? Ou porventura o barro poderia questionar o oleiro, a feitura das suas mãos? Mas nesse momento imparcial da Bíblia, onde, como que eu diria, Lázaro se encontra no estado de vida ou morte, onde dentro da nossa perspectiva humana ele poderia ter uma salvação, Deus decide não agir. E o problema se cria dentro de nós mesmos quando é ferida a nossa expectativa e Deus não age na hora ou no momento ou da forma que nós queremos. Quando Deus não salva o teu filho, você fala: então eu vou deixar de ir. Quando Deus deixa de fazer aquilo que você pediu e você fala: então não vou mais fazer, então eu vou largar o carro, então eu vou deixar de fazer aquilo que eu ia fazer, então eu vou largar a campanha, porque já é a segunda campanha que eu faço e Deus ainda não me deu resposta. Então eu vou deixar de orar, porque já é o terceiro propósito de oração que eu faço e Deus não responde aquilo que eu coloco em oração. Então eu vou deixar de cantar, porque eu canto e o pastor não me vê. Então eu vou deixar de reger, porque eu rego e as pessoas se levantam contra mim. Porventura poderia ser maior a sua vontade sobre a sua vida do que a vontade daquilo que Deus destinou você a fazer. Perceba você que Deus ele não fez não porque ele não podia, mas porque ele não quis. Isso é deixado bem claro. Se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que é uma distância de 8 estádios. A distância, eu não me lembro em quilômetros quanto que dá, mas uma administração que fiz há um pouco tempo atrás acerca de um tema muito semelhante a esse que passava por Lázaro, eu descobri que a distância era algo em torno mais ou menos como daqui para São Bernardo. Era uma coisa de louco. Não era uma distância tão longa. Se Jesus quisesse, ele podia ir. Naquele tempo não tinha Uber, não tinha o transporte que nós temos, mas eu acredito que em um dia e meio, ou um dia de caminhada, ou então em um jumentinho, enfim, ele conseguiria chegar com certa rapidez. Mas ele não quis fazer, porque existem coisas que não acontecem na nossa vida, não é porque você está em pecado, ou porque você está fazendo algo errado, ou porque alguma coisa ou alguém fez algo para que aquilo viesse a ocorrer. Mas existem coisas que acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida porque Deus não quis que acontecesse. Em outras palavras, será que a gente não percebe que Deus é o nosso Criador? E que como criatura, às vezes, nós nos tornamos atrevidos, questionando as ações e soberania de um Deus Criador de tudo aquilo que Ele faz e aquilo que você conhece. Olha, se não conhecêssemos o caráter de Deus, se Ele não se revelasse, por exemplo, a nós, de maneira mais profunda que possa existir, quando Ele entrega o seu Filho, imagine você, se Deus entrega um Filho dele, coisa que você não faria por ninguém, Ele entrega e faz por você, o que será que seria empecilho para que Ele não realizasse algo na sua vida, que não fosse a sua própria vontade? Porque é um Deus que é autoritário bastante, um Deus que possui tamanho poder a ponto de jogar sobre o seu propósito a vida do seu filho, não há nada que o impeça de fazer algo que ele queira. Então tenha certeza e convicção, se não aconteceu, foi porque Deus não quis. Chega a determinado momento de milagre na vida de Jesus e de seus discípulos, que os discípulos chegam a questionar a Jesus e olham e falam: o que aquele homem fez, ou o que os pais dele fizeram para que ele fosse cego? E Jesus, na maior tranquilidade, responde: nada, ele só é assim para que o meu nome seja glorificado. Parece um pouco cruel. Como alguém pode ser cego para que alguém seja glorificado? Como que alguém contrai um momento tão difícil simplesmente para que o nome do Senhor seja glorificado? Mas existem coisas que nós vivemos e são feitas simplesmente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado por intermédio de nós. Aleluia! Existem coisas que chegam à sua vida porque Deus sabe que por intermédio disso o nome dele será glorificado. E a Bíblia vai me assegurar e dizer que não existe provação tamanha além da minha capacidade que Deus não venha me fazer passar para que eu não viesse suportar. Deus não me cobra o suficiente a ponto de que eu não venha resistir. Então existem situações que às vezes nós vivemos e nós falamos: Deus, eu não vou suportar. Eu quero dizer a você que se você está passando, é porque Deus sabe que você consegue. E se você está passando e você consegue, isso está acontecendo para que o nome dele venha ser glorificado.
Isso está acontecendo para que Ele venha ser uma vez mais glorificado através da sua vida. Não para a sua vergonha, mas para a honra de Deus. Você está passando o que você está vivendo. Porque nós temos a falsa impressão de que as coisas não estão com Deus, ou que Deus não está nas coisas quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa expectativa. Mas até quando as coisas não vão bem, Deus também está nelas. Olha só que interessante, Apocalipse, no capítulo número 3, se eu não me engano, vai dizer que o Cordeiro de Deus ele já havia sido imolado desde a fundação do mundo. Gustavo, o que isso quer dizer? O que significa isso? Significa que ainda antes que Adão existisse, Deus já estava sendo glorificado. Glória a Deus. Como assim? Ainda antes que Adão existisse, Deus já tinha sido crucificado. Como assim, Gustavo? Sim, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado, ou crucificado, ou sacrificado desde a fundação do mundo. Ainda antes que Adão viesse a existir, Jesus já estava sendo crucificado. Por que, Gustavo? Porque tudo aquilo que Deus quer não vai acontecer, já está acontecendo. Se Deus disse que você seria alguma coisa, isso que ainda não chegou até você, não é que não aconteceu ainda, já está acontecendo. Porque quando Deus falou, vai acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Sabe o cara que prestou atenção e percebeu essa verdade, Jó? Ele vai dizer no capítulo de número 42 do seu livro o seguinte: ele diz, Deus, bem sei eu que tudo podes, e nenhuma das suas vontades, não, e nenhum dos seus quereres, não, e nenhum dos seus pensamentos, porque se Deus pensar algo ao seu respeito, já está acontecendo. Porque se Ele disser que vai acontecer, não há nada que impeça, não há nada que inflige a vontade dele sobre mim e sobre você. Se Deus falou que vai chegar, tenha certeza que já está acontecendo. Eu tenho uma amiga missionária e ela me conta uma história muito engraçada. Ela diz que um tempo atrás ela foi ministrar fora do estado e ela tem muitas agendas, e chegando nesse estado ela foi recepcionada por uma outra irmã que receberia ela em casa para que ela fosse ministrar em grande congresso. Chegando no aeroporto, ela espera a irmã recebe com muito carinho, leva ela no seu carro até a sua casa, onde ela ficaria hospedada. E lá ela pergunta, ela começa a conversar com a irmã sobre a igreja e afins. E a irmã passa para ela a seguinte situação: fala, irmã, possa ser que a senhora chegue em casa e meu esposo não esteja. Meu esposo é um presbítero da casa do Senhor, é um homem de Deus. E enfim, caso ele não esteja, a senhora não estranhe não, mas fique à vontade. Beleza, amém, Deus abençoe. Ela chegou, de fato, o rapaz não estava, o senhor não estava. E ela conversa vai, conversa vem, senta na mesa da irmã, toma um café, aquela coisa de crente. Pouco depois ouve-se aquele barulho, o portão batendo, barulho de lata, coisa caindo. Entra pela porta da casa um senhor bêbado, totalmente desnorteado. E a irmã recebe o senhor dizendo: olha aí, meu esposo chegou, pastor, olha aí, esse daí é o presbítero. A irmã estranha, fala: meu Deus do céu, misericórdia. E aquela irmã trata aquele senhor com todo respeito: olha, esse aqui é meu marido amado. E o rapaz meio nervoso, bêbado, fora de si. E aquela irmã acha estranha, falou: misericórdia, como deve ser a vida dessa irmã? Se esse homem é o presbítero da igreja, imagina o lugar onde eu vou ministrar. E enfim, ela se arruma, vai para o congresso, que era mais tarde. Chegando à noite no caminho para a igreja, a irmã se inquieta e questiona, fala: irmã, me perdoe, eu não quero ser evasiva, eu estou na sua casa, aliás, a senhora está me recebendo muito bem, mas a senhora falou que seu marido era um presbítero, e eu confesso que fiquei um pouco assustada da forma que ele chegou. Eu posso estar enganada, mas ele estava embriagado, ele estava fora de si. E a irmã falou: irmã, a senhora não entendeu o mistério. Há um tempo atrás, Deus usou um profeta lá na igreja e disse assim: eis que eu farei ele lá um presbítero da minha casa. Irmã, no dia que Deus me falou, eu recebi. E desde então ele é o presbítero lá de casa. Ainda não aconteceu, mas se Deus falou é porque vai ser. Naquele congresso, um pouco mais tarde, chega o irmão, o esposo da irmã no fundo da igreja, e ele aceita Jesus. Porque se Deus prometeu, já está acontecendo. Se Deus pensou algo ao seu respeito, não vai acontecer, já está acontecendo.
Se Deus pensou algo a seu respeito, isso já está acontecendo. Deus já escreveu na história, porque antes que você viesse nascer, o Senhor já lhe conhecia. A sua história já estava escrita, e Deus não perde o controle daquilo que Ele lhe promete. Ele não perde o controle daquilo que Ele faz, nem daquilo que Ele prometeu. Ele tende a esquecer, porque se Ele falou que vai acontecer, há de se cumprir na minha e na sua vida. O caráter de Deus faz com que Ele não minta. O caráter de Deus faz com que Ele não se corrompa, e faz com que Ele não volte atrás com a sua palavra. O caráter de Deus é irrepreensível. Ele se torna irrepreensível porque a verdade é Ele mesmo, então Ele não pode mentir. Por isso que Deus ele mesmo se prende em uma situação onde Ele não consegue sair da verdade que Ele mesmo carrega, porque Ele mesmo se coloca como caminho, como verdade, como vida. Ele mesmo se põe no lugar do verbo que se faz carne. Ele diz: se você quer me conhecer, o manual do instrutor está aqui. É somente você meditar na minha palavra, como Ele diz para Josué, de dia e de noite. Porque o Senhor, Ele é aquele que nos acompanha nas nossas missivas. Mas é muito verdade que pelo caminho existem situações que faz com que nós venhamos esquecer, ou que nós venhamos nos desanimar das verdades de Deus. Às vezes o sistema da igreja, às vezes o sistema que nós enxergamos no mundo, às vezes as coisas que acontecem aí fora, faz com que nós venhamos nos desvirtuar das verdades e nos esquecer daquilo que Deus nos prometeu. Às vezes no dia a dia, há situações que fazem com que a gente venha acreditar que a promessa não há de se cumprir, faz com que nós venhamos esquecer que o Deus que prometeu, Ele é fiel para realizar. Porque é muito difícil de se acreditar que sim, quando tudo em volta diz que não. É difícil você acreditar em cura quando alguém na sua casa está doente. É difícil você ministrar palavras de bênção quando você está vivendo um problema. É difícil você ministrar palavras de alegria quando você passa momentos de tristeza. É difícil você empreitar sobre a palavra de alguém, ou sobre a vida de alguém, uma renovação, se você há muito tempo é o mesmo. Mas eu quero dizer que você está trazendo sobre a sua vida a palavra de um Deus que é real. Você está trazendo sobre a sua conduta um Deus que Ele promete e cumpre. Ele trazendo para o seu entender, para que você venha compreender o quanto Deus é maravilhoso. Eu tenho provas aqui através do Edson. Quem esteve no apogeu com o Edinaldo não me deixa mentir. Expus aos irmãos algo muito pessoal meu no evento que nós fizemos ali no Teatro Clara Nunes. Aos poucos que me conhecem de mais perto, eu estava enfrentando, e estou ainda, um momento muito delicado em minha casa. O meu irmão, mais jovem do que eu, foi acometido por um câncer. Um rapaz muito mais novo, nós não temos histórico, pelo menos de onde eu lembro, na família, talvez com um quadro de mais velhice, mas por conta da rebeldia e das condutas, Deus criou uma situação onde ele fosse acometido por um câncer de maneira muito rara. A forma na qual isso chegou até ele foi tão avassaladora que um jovem que tinha mais peso do que eu sou alto, peso consideravelmente, um pouco mais ainda que seja magrinho, ele pesava mais do que eu. Em um curto período de tempo ele pesava algo em torno de 47 quilos. Algo que começou com a gente pensando que era uma tuberculose, e ele passou meses definhando no hospital. Se elevou ao nível na qual ele agora fazia quimioterapia no Mário Covas. A situação foi descoberta de maneira muito avançada, foi descoberta de maneira muito tardia, e o médico chega até nós e ele pede para que a gente siga o tratamento, mas em casa. E você que conhece minimamente de hospital, você sabe que quando o médico, em alguma situação de grande risco, manda o enfermo voltar para casa, é que as notícias já não são mais favoráveis. Não precisa se dizer de maneira clara aquilo que já está exposto aos nossos olhos. É engraçado pensar que a criação que ele teve foi a mesma que a minha. A forma que a minha mãe criou ele foi a mesma forma que me criou. Nós fomos criados dentro de um lar evangélico. Eu, criança, era carregado, arrastado pelas manhãs de sábado, de domingo, para os cultos de oração com ele, para os cultos de consagração com minha mãe. Quantas vezes eu fiquei até tarde na igreja, enfermizando o culto da igreja que era de madeira do meu pai.
Pai? Quanto tempo nós não ficamos, ou quanto tempo nós não dedicamos à palavra de Deus, fazendo cópias de hino que meu pai datilografava em máquinas de escrever, para que os irmãos cantassem à noite. Ele datilografava pela madrugada, trabalhava durante o dia, chegava à tarde da noite, ia para a igreja, e na madrugada ele datilografava os hinos de louvor, para que no outro dia, normalmente um domingo, congresso, os irmãos cantassem. Quantas vezes o meu pai não me convidou para ir no estúdio do Elias gravar peças de teatro para os irmãos da igreja, coisa que na época era muito longe da realidade que nós tínhamos. Nunca fomos de família rica, ou então de igrejas que tinham bastante condição, mas nós vivemos no meio onde nós tínhamos gozo e vontade de entregar a Deus o nosso melhor, porque existia diligência naquilo que se fazia. Mas após o falecimento do meu pai, as coisas foram se estabilizando dentro de casa. Meu irmão deixou de ir à igreja, começou a beber, a fumar, começou a pichar muros, começou a fazer coisas que a nossa família não tinha o costume de fazer. Enquanto eu e minha mãe se mantinha na igreja, minha mãe às vezes com um pouco mais de dificuldade pela depressão, pela perca do meu pai, mas se mantendo na igreja, as coisas iam definhando para o lado, as coisas iam definhando para o outro, mas o Senhor, Ele não perde, porque aquilo que Ele disse precisa acontecer. E meu irmão que cantava, que lia a Bíblia, foi deixando de fazer essas coisas. É engraçado que a doença que impossibilita ou incapacita faz com que você não tenha tempo para andar, para fazer atividades físicas, mas você tem tempo agora para ler, você tem tempo agora para cantar. E meu irmão que não cantava na igreja, não cantava em casa, começou a ter sua voz ouvida lá do Mário Covas de Santo André. Pelas madrugadas era possível ouvir ele cantar. Sabe por quê? O tempo que ele tinha sobrando antes, agora ele tinha muito mais para fazer para o Senhor, aquilo que ele não fazia na sua ausência. Só que já era um pouco tarde. O linfoma de Hodgkin tinha tomado todo o seu pulmão e o câncer havia se espalhado por várias partes do seu corpo. Mas de madrugada se ouvia o louvor que saía da boca dele, só maior. E era fácil de se ouvir, não era difícil, porque quando você que já acompanhou alguém em um hospital, você que já acompanhou alguém em um hospital, você sabe que quando você pode passar a noite como enfermo, eles te colocam em uma cadeira dura para você sentar. Eles dizem: fique à vontade, você fica tudo menos à vontade, porque ali não dá para sentar, não dá para deitar, não dá para ficar acordado e também não dá para dormir. Mas vez ou outra, quando minha mãe ou eu cochilávamos, nós ouvíamos ou éramos acordados juntamente com os outros enfermos, com ele cantando louvor. E a voz dele ecoava no hospital dizendo da seguinte maneira: há muitos feridos que choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigo que sofre, se a necessidade alguém de hoje, não deixe o sobrado ferido morrer. Aí a voz dele se fazia ouvir dizer: verta o bálsamo e a fé e a o pão partirei.
que aí ele vai parar de microfonar. E nessa situação ele foi mandado para casa. E a situação já era extremamente ruim. E eu estava com o congresso, o pré-congresso do Apogeu fazendo lá no teatro. O objetivo não era a cura do meu irmão. O objetivo era almas para o Senhor. Porque aquilo que eu passo não tem nada a ver com o propósito que Deus tem na minha vida. Os problemas que eu tenho são meus. As situações que eu vivo dizem respeito à minha obra do Senhor, não pode ser impactada pelos meus problemas. Eu pago R$25 de Uber todo culto que eu vou, 25 ida e 25 volta. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele me deu uma missão. E quando você é um soldado, você tem que obedecer à voz do seu general. Lá em casa não tem mais pai. Eu sou casado, casei em novembro, mas eu sou o homem da minha casa e sou patriarca da minha família. E eu tinha que continuar cuidando da minha mãe, levando ela para a igreja e levando a minha esposa à igreja. Porque o diabo não podia ter o gosto de dizer que eu estava derrotado. Porque eu não estava derrotado. Eu estava no meio da guerra. E se um mais próximo estava ferido, isso não era problema meu. Eu tinha que lutar por ele também. E nós correndo atrás de ensaio, fazendo as coisas, correndo atrás de preparativos. O grupo do Apogeu é muito grande, tem equipe de mídia, equipe de músicos, equipe de louvor, equipe de staff, equipe de segurança. Quem foi lá, o Edinaldo viu. É uma organização absurda. E Deus deu essa responsabilidade a mim. O problema era meu. A obra não podia parar. E no meio desse intervalo estava o grande evento que viria acontecer. Aquilo que o Senhor havia colocado no nosso coração. E isso não vem do ministério, isso é algo que é colocado no nosso coração. Não tem patrocínio de igreja, não tem não, é algo que saía do nosso bolso, do nosso suor. E no meio do evento, o Edinaldo é prova disso. O presidente das mocidades no Tabuão, ele fala o seguinte, ele falou, olha, eu senti de levantar um clamor. Foi ou não foi, Edinaldo? Eu senti de levantar um clamor, eu gostaria que todos levantassem as mãos para a casa do irmão Gustavo. Então, pela vida dele, a Físia, ele falou algo do tipo. Falou, eu sei que Deus tem o poder para curar se Ele quiser. Se Ele não quiser, a vontade dele vai ser feita, mas nós temos o dever de pedir e orar. E nós vamos orar neste momento. E eu não sei o problema que você está passando. Que possa ser que Deus não queira resolver, porque tem coisa que Ele não quer. Tem coisa que Ele quer atrasar mesmo. Mas nós temos o dever de orar. E eu quero que você nesse momento erga a mão para orar. Gustavo, mas eu oro deitado, eu oro de joelho, eu oro. Mas só dessa vez, por favor, levanta a sua mão para orar. Porque naquele momento, quando oraram pelo meu irmão, não sei o que aconteceu, ele estava com 40 quilos, ele hoje está com 70 quilos. Abaia, o médico, o Mário Covas, falou, ele não precisa mais tomar remédio de câncer. Eu não sei o que aconteceu, mas esse menino é um milagre. Daqui a pouco tempo ele está de volta fazendo as coisas que ele gosta nessa igreja, dona Neide. O seu filho vai voltar a ter a vida normal que ele tinha, porque acontece milagres e a igreja ora. E eu vivo milagres. Eu não vivo mídia, eu vivo milagres. Eu não conheço Deus através das pessoas. Eu não conheço Deus de ouvir falar. Eu vi Ele de perto. Eu convivo com Ele dia e noite. Nós não somos santos, mas nós somos santificados pela graça, porque nós alcançamos uma misericórdia não merecida de Deus que reconhece e dá o pagamento que o homem não pode dar, que o valor da agenda não consegue cobrir. Ele chega onde ninguém consegue, e Ele pode chegar na sua causa se você tiver fé. E se você não tiver, eu tenho fé com você, porque meu Deus, Ele faz mesmo assim. O inimigo tem braços embaraços, creia, pra te envergonhar, mas está comigo, o braço forte do Senhor. De novo, me ajuda.
a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que entra e resolve. Eu sou aquele que anda por cima do mar, mas eu sou aquele que caminha com você no meio do deserto. Eu sou aquele que cuida da sua casa, que cuida da sua família. Eu sou aquele que cuida de você. Eu sou aquele que não deixa a sua história subir. Eu sou aquele que está com você em todos os momentos instantes. Eu sou o seu Deus. Diga mais uma vez, eu já tenho, eu já tenho. Eu já tenho. Neste momento tenha com fé no seu coração que o Senhor está entrando na sua casa. Não, esse é um momento só você e Deus. Esse é um momento só você e Deus agora. Eu quero que você tenha fé que Ele pode mudar. Eu quero que você tenha fé que Ele pode entrar lá e mudar a situação que você está vivendo. Eu quero que você tenha fé que Ele pode realmente mudar a sua história. Nesse culto de quinta, Gustavo, mas o culto está vazio, Gustavo. Mas não é congresso, mas o Deus do congresso é o Deus da quarta, é o Deus da quinta, é o Deus da sexta, é o Deus do culto da palavra, é o Deus do culto da escola bíblica. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o nosso rei, Ele reina para sempre. O leão da tribo de Judá, Ele está aqui nesta noite. E Ele está aqui para atender a sua petição. Diga comigo. O leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. O Senhor é aquele que entra na sua casa. Ele é aquele que pode mudar a sua história. Eu quero que você venha aqui na frente, você que estava um pouco desanimado, ou você que crê que nesta noite o Senhor pode mudar a sua história. Eu não estou falando para quem não é crente, pode ser que você não seja, mas eu estou falando para quem é crente mesmo, para quem estava sem fé. Eu quero falar com você, por isso particular seu. Deus não está, meu povo vai ficar me olhando, mas o problema é seu. É você que tem o interesse de resolver. E Deus está dizendo, se você quiser, eu quero. Se você quiser, nesta noite eu posso mudar realmente a sua história. Ela vai assim, se você quiser, nesta noite eu moro. Aleluia. Gustavo, antes eu fazia um monte de coisa na igreja. Gustavo, antes eu era um crente diferente. Gustavo, antes eu orava, eu jejuava, mas aconteceu um monte de coisa. Gustavo, eu não estou assim sem fé do dia para a noite. Aconteceu muita coisa para mudar a minha vida, a minha história. Gustavo, eu não sou nem a sombra daquilo que eu fui no passado. Gustavo, eu não estou nem perto da mulher de Deus que eu já fui, do homem de Deus que eu já fui. Papai, a sério, eu reze, porque às vezes nós perdemos a fé e a esperança por um monte de coisa que acontece. Sabe por quê? A gente tem uma loucura muito estranha. A gente deixa de olhar para Deus para olhar para as coisas que acontecem. A gente deixa de olhar para Deus para olhar para homens. A gente deixa de olhar para Deus para olhar para desemprego, para doença. Porque a gente acha que Deus na nossa vida está condicionado à bonança. E isso é muito pelo contrário. Você vai ver profeta sendo perseguido, gente matando profeta, gente perseguindo crente, a igreja crescia. Se nós vivêssemos aquilo que os nossos irmãos viveram nos tempos da Bíblia, nós não éramos crentes como eles foram. Nós não éramos, porque nós temos uma ideia errada de evangelho. Evangelho não é você ganhar aqui na terra, mas é você perder aqui para ganhar lá no céu. Porque nós